Olá pessoal, mais um episódio do Descomplicando o Leilão de Imóveis. Hoje contamos com a presença do Ricardo Biléu. Primeiro agradecer a sua presença aqui. O Ricardo vai se apresentar, mas um breve resumo aqui. O Ricardo é sócio fundador da Biléu Negócios Imobiliários, investidor imobiliário também. E falando um pouquinho de lifestyle, né? Ele é presidente do motoclube do Old Riders. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho mais desses temas, mas te agradecendo sua presença. Eu que agradeço. O Ricardo da Márcia pode depois fazer a introdução, amigo de longa data aí da Márcia, né? Que convidou o Ricardo. Como a gente falou no primeiro episódio, esses temas aqui, principalmente essa parte do leilão de imóveis, a gente está enxergando por algumas frentes, né? Uma frente jurídica, uma frente imobiliária e uma frente para o investidor ali, para o consumidor final que deseja investir nessa frente aí de leilão imobiliário. Então hoje a gente vai trazer você aí como autoridade dessa frente imobiliária, né? Então, até... Eu gostei. Gostou. Tá vendo? A autoridade daquela... O homem já é alto, subiu 3 metros. Não né? enche muito a bola dele. Não enche a bola dele, que ele já tem tamanho, desse tamanhão. Quer introduzir alguma coisa? Não, na verdade, obrigada, Ricardo Abiléu. Nós nos conhecemos, ele é um dos meus clientes, primeiro de carteirinha, carteirinha que eu falo, né, da OAB. Quando ela estava aprendendo. Eu fiz muita Fazia besteira. muita besteira, Não, né? fiz muito pelo contrário. A gente se conhece há 25 anos, que é o tempo que eu sou advogada. Começamos fazendo vários trabalhos juntos, daí evoluímos aí para amizade. Conheço a família toda. A Biléu aí muito competente, um avião aqui no mercado imobiliário aqui da região e agora, né? Em praias, tudo. Tá exagerando. Exagerando, porque ele é meu primeiro convidado, eu não paguei nada por ele vir aqui, então eu tenho que falar bem dele. Não, brincadeiras à parte. E é isso aí, a gente tem uma história muito legal, uma trajetória muito bacana, já fizemos muitos negócios juntos, já brigamos muito, mas já resolvemos. Trabalhamos juntos, né? Trabalhamos juntos, é verdade. A gente continuou, nunca rompeu, né? Que já teve mais intenso, menos intenso. E já fizemos muitas coisas legais, né? Inacreditáveis, inclusive, que nós solucionamos aí algumas coisas bem legais. E agora ele conhece também o Tosta, que é advogado. Eu acredito que agora ele vai contratar ele porque ele é mais competente que eu, mas tudo bem, né? Faz parte. Convidou para o motoclube só para aprender a andar de moto, né, cara? Eu falei pra ele. Falta comprar a Harley. E aí é isso aí, bem-vindo, muito obrigada por participar aqui nessa mesa, que é um bate-papo, né? Nada formal, é mais para saber falar do mercado imobiliário. Eu havia dito pro Bruno, né? Imóvel, a gente tem a ideia, a gente sabe que não se perde imóvel. Se você não fez um mau negócio, perder mesmo, mas você tem mais conhecimento. Se apresente, quero ver a sua apresentação sobre você mesmo. Fale um pouco de você. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, fiquei lisonjeado com o convite. Ainda mais, entre aspas, aí, né? O primeiro convite. Exatamente. De verdade, não é entre aspas. Vamos fazer de conta. Muito obrigado, Márcia. Tosta, né? Já nos conhecemos há algum tempo, Sim. mas mais recente do que com a Márcia. Bruno, prazer em conhecer. Prazer é meu. Minha história é assim, a Biléu, ela completou 34 anos agora em março de 2026. Eu comecei a Biléu por um acidente de percurso da minha vida, né, no passado. Na verdade, eu mexia com automóvel e por um problema que aconteceu, eu, na época, falando português claro, eu não tinha como obter recursos, né, sem que eu fizesse algum investimento. E veio um convite para mim entrar na área imobiliária. Falou, você não vai ter que investir em nada, você tem que ter um carro e se arrumar direitinho. Eu não tinha opção, eu tinha que... E estou aí hoje.
Arrumar direitinho não é Não igual... aprendeu, não aprendeu. Não. Mas não é igual de Não hoje, aprendeu né? até hoje. A calça Ju, hoje o pessoal do imobiliário não, tá... isso daí eu até brinco, né? Ah, é Porque verdade. tem muita brincadeira na internet hoje, né? Nas redes sociais. É o estilo corretor, né? O estilo... Eu fico até com vergonha. E eu, né? Eu tenho, assim, um certo trauma de Claro. infância, né? Porque eu não encontrava calça pronta para mim. Não dava. A altura. Então era tal pula-brejo, né? Quem mandou ter 2 E aí metros? hoje eu vejo, eu falo assim, caramba, agora que eu acho, eu vou ter que usar calça curta, pô, não vou usar. Excelente. Então realmente isso. Tem Verdade. um pessoal que trabalhava no marketing para nós lá no escritório, e eu um dia fiz esse comentário, não sei porquê, ele queria que eu fizesse alguma coisa brincando, né? Eu falei, mas você tá louco, os corretores vão me matar, né, cara? Não dá. A calça justinha curta. Mas né? Mas é uma tendência. Deixa eu né? ver. Hoje, Mas não é curta, isso. não. Você até perguntando um pouquinho para você, Ricardo, essa questão, há 34 anos atrás, no Anália Franco principalmente aqui, não era mato, mas o mercado imobiliário, principalmente não só na nossa região aqui, mas em São Paulo todo, ele vem mudando muito, né? muito. Acho que principalmente as oportunidades lá atrás, meu avô era investidor também, então questão de terreno, que antes se achava facilmente para você construir uma casa ou construir um pequeno prédio, hoje cada vez mais está escasso em São Paulo. E o metro quadrado cada vez mais caro. Então, queria que você contasse um pouquinho de 34 anos atrás para hoje, o que mudou e o que dificultou, quais são as dores hoje principais e quais são os benefícios que o mercado vem trazendo também. Os benefícios, né, tá aí à vista de todo mundo, né? Os edifícios que nós temos de alto padrão, né? A região realmente, né? Esse prédio aqui em especial, participei bastante, vendi muitas unidades aqui. Mas quando a Biléu começou a atuar no mercado imobiliário no Tatuapé, não existia shopping, né? O pessoal chamava de lixão aquela área ali, né? E nós trabalhamos bastante, porque nessa época o meu escritório era na Eleonora Sintra. Eleonora Sintra era estritamente residencial, né? Alguns amigos mais próximos até brincam e falam, caramba, onde você vai? E é verdade, né? Então na Eleonora Sintra aconteceu isso, que eram casas com terrenos... Os vizinhos se mudam. Não, Você chega, espalha, vai você vai virando, embora. vai Vira virando comércio. Vira comercial, comércio, desse porque jeito, a né? vizinhança não gosta dele, acho. E quando começou a implantação do shopping, na verdade veio primeiro o Carrefour. O Carrefour que abriu Verdade. toda a parte de infraestrutura, arruamento, foi a engenharia do Carrefour. E o Carrefour, quando estava iniciando as obras, né, um amigo bastante próximo, que estava nesse meio, né, conduzindo aí as negociações, me apresentou na época. E eu ganhei mais com locação do que com venda. Caramba. Porque toda a parte de engenharia, funcionários do Carrefour, né? Então eles alugavam os imóveis com a gente. Tá. Que legal. Então a gente acompanhou bastante esse crescimento, né? Toda essa implantação, Carrefour, depois veio o shopping, e hoje é que está aí. E terreno realmente está cada vez mais Escasso, né? né? Escasso. Mas ainda existem muitas casas, né? Que podem ser comprados Então, para então você virar edifícios. formar a área, né? Você Sim. vai conversando com um, conversando com Sim. outro. Já foi mais fácil, hoje está mais difícil, porque você pega a Eleonora Sintra, a João de Oliveira Torres, onde nós estamos sediados hoje, né? A João de Oliveira Torres brincam falando que é o Oscar Freire do Tatuapé, né? Sim. Tem grandes né? lojas. São né? grandes lojas, grandes marcas. Exatamente. O Abilão, ele gosta de desatar nós, ele gosta de ir em casinha por casinha, pegar, desvendamos, desbravamos vários inventários com muitos falecimentos, né? Muitos Nossa. filhos e alguns empreendimentos aí. Foi bem legal, né? Era bem trabalhoso, mas era legal. Era bem humanizado, né? O diferencial, acho que também tem essa, né? Do mercado. As tratativas que a gente tinha de sentar com aquele tiozinho, aquela senhorinha, várias vezes, né? Eu também, eu acho bem bacana, tenho orgulho de participação dessa história, assim,
Você passa e fala, nossa, tem um prédio aqui tinha seu não sei quem, seu não sei quem. Aí tinha uma contaminação de solo. Você sabe que, né, sem falar, né, mas exatamente nesse ponto aí, né? Não sei se você lembra o que aconteceu nessa negociação, e há uns 20 dias atrás, que estou trabalhando num novo projeto, né? E não sei por que saiu assunto de documentação, escritura, tal, essas coisas todas. E o que aconteceu nesse terreno aí, que você acabou de mencionar. Quando você está formando uma área, né, que era o caso, nós fomos adquirindo aos poucos, né? Compramos um imóvel, depois comprou outro, tal, aquela coisa toda. E eu ia deixando para passar a escritura. Vou passar a escritura depois, né? E ela me cobrava, ela falava assim, Abiléu, passa a escritura do terreno, vai passando, não sei o quê. Não, peraí, porque sempre é custo, né? Claro, Tudo é custo. claro. Eu sempre, tudo que eu fiz, não era sozinho, eu tinha parceiros, né? Tal, aquela coisa toda. E você fica segurando também, para que não haja muita despesa, pelo menos no início. O melhor tempo para E eu segurei um pouco. Quando nós resolvemos passar a escritura, eu resolvi passar a escritura, vamos dizer assim, né? Nós tiramos a matrícula, as matrículas, né? Tudo ok. A Márcia mandou para o cartório para preparar a escritura. Em dois terrenos já estava gravado uma penhora. Meu, quando eu vi, falei, puta, eu não acredito. E era uma penhora pesada. Pesada, alta. Pesada. Aí eu chamei ela, né? Ela não tinha nem visto que as matrículas chegaram para mim. Eu gelei, né? Falei, puta. Ferrou. Mas assim, eu no meu segmento, né? Eu acho que eu me defendo bem, vamos dizer assim, né? Quando eu fui falar com ela, eu já tinha em mente o que fazer. Uma estratégia, né? Aí ela, claro, assustou também. Xinguei. A primeira que eu ouvi foi o quê? Eu te falei, claro. não sei o quê, né? Aquela coisa toda. Porque a gente sempre teve um relacionamento assim bastante aberto, próximo, né? Sem milindres um com o outro. Claro. Falei, Márcia, não, tem que... Falei, não, eu tenho uma estratégia. Os vendedores, na negociação que eu fiz, que era a parte maior do terreno, né? Eu tinha dado, em parte de pagamento, um imóvel, a entrega futura. Era um apartamento de alto padrão, em construção, não estava pronto. Então, eles não tinham a posse do imóvel, a documentação toda ainda estava no nosso nome, né? Então, assim, eu tinha, entre aspas, uma garantia, né? Só que esse imóvel não cobria o valor, pelo menos, penhora, que mencionava na Era penhora. uma tabelista, acidente de trabalho pesadíssima. Exatamente. Pesadíssima. Não, vamos chamar o pessoal aqui. Eu falei, não, Marcelo, não vamos chamar ninguém. Você vai procurar o advogado da causa e o cara lá no fundão da Nossa, eu Zona nunca Leste. tinha ido naquele lugar. Cidade de Aí a Márcia Tiradentes, olhou o pra mim e advogado. falou, Eu você falei, não tem jeito, não. Ó, se hoje eu tô assim, básica, você não tem noção como eu me vestia antes. Isso há quanto tempo atrás? Há Nossa. 25 anos atrás. Foi logo no começo, foi logo que nós começamos a trabalhar. Aí, mas você já estava no escritório Já. comigo. Já. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu acho que é melhor mesmo. Eu falei, mesmo, com a família, não adianta ir falar. Eles não vão ter recursos, eu sabia da história, né? Falei assim, não adianta, tem que ir no advogado, fazer um acerto e pagar esse negócio aí, diminuir o máximo que a gente conseguir. Fazer o acordo, porque era um processo longo, né? E a Já tava estratégia andando. jurídica? Você abria que era um negócio imobiliário? Porque não, né? Porque dificultava a negociação, não, né? dificultava. Na verdade, eu falava que tinha interesse, mas que não... Exato. E a gente espremeu, era uma ação muito antiga. A pessoa que ia receber já tinha idade também, queria resolver. Foi bom, mas bom. deu dor de cabeça, deu uma gelada ali, porque era uma área muito estratégica na construção do empreendimento, né? Porque quando eu levei o problema dos vendedores... Aí, resolvido isso, veio uma outra pista. Lembra? Da contaminação do solo, porque o cara lavava graxa, uma das pessoas, era uma contaminação ridícula. E ele tinha um tanque, né? Era uma coisa pequena.
Mas enfim, sempre quando a com gente muita vai emoção. puxar pro leilão agora? Vamos puxar, não, porque esses dois, se a gente deixar, Isso que eu tô eles falando. ficam falando, eles são saudosistas, nostalgia, vocês já estão falando boa, da história boa. há 25 anos atrás, E agora, boa. né? Não, mas eu acho que faz parte, assim, até da gente entender, porque acho que o papel, assim, principalmente do Ricardo, é a gente entender o cenário do mercado. Porque o cenário do mercado imobiliário, como o Ricardo falou, tem mudado. Então, Sim. até as oportunidades hoje estão mais escassas. Então, é claro que dentro de uma visão, ele como imobiliário, você tem ali o cara que quer morar e o cara que quer investir. Sim. Então, quando você olha para a fatia do cara que quer investir, quais são as oportunidades que o Ricardo hoje tem na mão para oferecer? Me corrija se eu estiver errado, Ricardo. Antigamente, as próprias construtoras não tinham houses internas ali de negociação. Tem muita parceria ainda com imobiliárias, tal, mas cada vez mais, principalmente para o investidor, com essa gama de oportunidades, o negócio está um pouco escasso. Aí eu levanto a bola para o leilão de imóveis, que talvez dentro dessa estratégia comercial de negociação de imóveis, aí entra o Ricardo com essa questão, ó, eu tenho um investimento aqui dentro de um padrão de construtora, você vai comprar aqui na planta, vai valorizar tanto, versus o seu dinheiro que a gente estava conversando hoje, que as pessoas fazem a conta. Então, assim, Sim. eu vou colocar 3 anos de construção, quanto que tá o meu dinheiro rendendo hoje na... Hoje tá difícil essa conta, né? Com os juros, né? Selic do jeito que tá, ninguém tá tirando o dinheiro do banco, a não ser que seja para algo muito vantajoso. É isso, aí entra o quê? Essa estratégia realmente do leilão. Então, assim, não sei se você tem, aí depois a gente pode até linkar uma questão com a outra, mas queria entender um pouco de você. Onde você já se deparou com essa questão de leilão? O que você conhece desse mercado? E se você hoje tem dentro da sua estratégia imobiliária essa vertical aí de leilões, entendeu? Então, eu tenho alguns amigos, né? Bem próximos e amigos, parceiros de negócios, vamos dizer assim, né? Investidores, que têm comentado, têm consultado bastante, né? É que nem tudo que você vê hoje, as redes sociais hoje, elas vendem... Fumaça. Né? Você entendeu? Então, assim, Sim. eu já participei no passado, antes da Márcia, em aquisições através de leilão. Naquela época, eu estou falando há mais de 20 anos atrás, eu conheci um advogado também, que ele só trabalhava com leilões. Né? Então, o que ele fazia? Ele enviava para mim uma lista ali de imóveis e eu sempre dava preferência para os imóveis que eu pudesse ver. Né? Sim. E, a princípio, imóveis comerciais, não residenciais, né? Que eu achava que o residencial, naquela visão que eu tinha naquela época, era problema, porque a maioria estava habitada. Ocupado. Né? Olha o link aí, ó. Então, se está comprando para morar, a pessoa tem pressa, né? Às vezes está comprando realmente para morar, você se depara com um problema aí. O investidor, a mesma coisa. É o dinheiro dele parado num negócio que ele não tem um prazo. É vantajoso comprar? Na época, todas as aquisições que eu participei foram, sim, muito vantajosas. Mas eu entendo que naquela época, nós até brincávamos muito, né? Falava assim, um imóvel adquirido através de um leilão judicial é como se tivesse uma certidão de nascimento nova, né? Uma matrícula nova. Então, ele não vinha com vícios, vamos dizer assim, né? Então, não vinha com débito de IPTU, né? Vinha limpinha. Vinha limpinha. A única coisa que também dá um pouquinho de trabalho, porque geralmente quando a pessoa está nessa fase aí de perder um imóvel, né, ele não deve para um único credor. Para mais credores. Sim. Então, todo mundo vai gravando na matrícula, né? Sim. Aquela coisa. Quando você arremata, mas estava na época
no acordo com esse advogado, que porque vira e mexe você tem que ficar tirando a matrícula para ver se não Sim, caiu mais sim, nada sim. ali. E ele, automaticamente, ele já ia e limpava. Então eu acho que naquela época era mais sadio, não é o Mais adjetivo, fácil. mais fácil, né? Mais simples. E para as pessoas que investiam nesse segmento junto comigo, a maioria queria imóvel para renda. Então, Já alugado, então né? por isso que eu garimpava, né, vamos dizer assim, os imóveis comerciais. E se tivesse alugado, Melhor ainda. mas para mim, Uhum. porque Era o sonho pegar um imóvel alugado de, por exemplo, agência bancária. diferente de muitos outros investidores, vamos dizer assim, às vezes o investidor ele quer o imóvel, né? Ele quer ter aquela sensação de Sim, sim. E pro pessoal, para os meus investidores, não, era o contrário. Tem locação? E geralmente o que eu fazia? Esse advogado ele já passava para mim aquilo que eu poderia ir lá ver. Então eu ia, via e já conversava com o inquilino. Uhum. Sim, já É algo que a mantinha. gente já faz. né? Na verdade, Né? Então assim, hoje, ele não é adepto a leilão, na verdade. Não, porque não está no radar dele. Na verdade, isso daí nós havíamos conversado. Mas o mercado mudou. Você concorda que Sim, os sim. seus amigos investidores têm Já estão me consultando a respeito. consultando. Então, por isso que ele não é uma pessoa que está totalmente antenada com leilão. Inclusive, nem dá para fazer propaganda minha, né? Pelo amor de Deus, ele já vai fazer Já fala leilão. que não conhece. Que não gosta, que não gosta e não concorda, quer. aí fala, mas ó, Mas deixa eu assim, pegar um gancho. a exigência dos investidores são muito maiores, porque o que a gente está pensando, a gente está falando, não é essa propaganda de arremete leilão da Caixa de 200 mil reais. A gente está falando de investimentos, né? De 1 ticket milhão, maior, 2, 3, mais. que são investidores que hoje não se importam, sabe que os melhores investimentos de leilão, com segurança, e tem como fazer sim, tendo a due diligence, analisando o edital, porque é no Sim. edital que tá o negocinho lá, e é aí que entra a parceria, a conexão com o seu judiciário. E o imóvel ocupado. Você vai conhecer localidade, o metro quadrado, mas você pode esperar o pior cenário dentro dele e tá tudo bem, porque daí você coloca na sua planilha de negócio se ainda vale a pena. Sim, claro. Então, esse é o perfil, é um cuidado, não é mais leviano, não tem, raramente, o imóvel que você pode ver, ele é ruim, ele não é um bom negócio. É um imóvel que qualquer um arremata. O legal é arrematar aquele imóvel com aquele enrosquinho e tal. E o ocupado. Só que assim, ela fala, putz, mas daí eu vou ficar com o advogado na minha cola me cobrando para desocupar. Não, o processo, você sabe como eu trabalho, né? O Tosta também, eu sou aquela advogada old school, que eu vou lá e bato na porta do juiz e despacho presencialmente. Silêncio, ó, dá uma olhada aqui, tô com uma emergência. Então, a desocupação hoje é muito mais rápida. Você, lá no escritório, a Cecília, né, sua esposa, ela administra os aluguéis, sabe que um despejo, antes você falava, a pessoa vai ficar 24 meses aqui. Não tem essa, é muito mais rápido. Pode ter criança, idoso, tratamento de câncer, papagaio, periquito, porque sai. Então, é diferente. Então, o que eu quero falar, Abiléu, vamos olhar para essas pessoas que já estão com a gente e retomar as parcerias, porque as pessoas confiam. Ele conhece o mercado imobiliário, ele sabe a área, né, onde vale a pena investir. E a gente tem o know-how jurídico e agora tem o house flipping, né, que a gente fala que é aquele tapa no negócio para vender, tá certo, Tosta? É isso? Sim, na verdade eu queria só voltar a um ponto que você falou, até para deixar claro aqui, Abiléu, claro para as pessoas que estão nos vendo, tem sim, o leilão, imóvel no leilão, tem grandes chances de dar errado. A gente tem um cliente que veio para nós o ano passado, inclusive, que errou na leitura do edital, a avaliação jurídica dele foi ruim, ele tá para perder o imóvel, só que assim, tá para perder o imóvel por causa de gravames que já tinham anteriores nele. Então assim, ele não conseguiu ler, ele não entendeu isso na hora, mas ok, se você tiver a sua, né, se você souber analisar o edital, o contrato, você tem segurança, porque por mais que tenha imóveis que venham, sim, que antigamente não vinha, o imóvel vinha limpo, né, como você falou, uma matrícula nova, né, uma certidão nova, então era mais simples, como a gente falou, né, mais simples, mais fácil. Hoje
ok, hoje ele vai vir com o que tiver lá. Só que se você souber analisar o que tem lá, você vai olhar as boas oportunidades, né? E aí quando você fala Faz uma de... análise de risco, né? É uma Sim, análise de sim. risco, mas É, e outro isso. ponto que você falou, que eu concordo plenamente, na nossa análise, o que nós fazemos, né? E aí, lembrando, a gente se conhece há 10 anos, vocês há 25, nós há 10, que eu estou há 10 anos com a Márcia, É. e há 10 anos atrás, quando a gente iniciou esse processo do leilão, eu sempre falei, eu comecei como eu investidor, e ela sendo o braço jurídico. Hoje em dia nós somos os dois investidores e os dois braços jurídicos, né? A gente acabou mesclando aqui. Mas eu sempre falei para ela antes, quando eu era só o investidor, eu falava, olha, o dinheiro no tempo vai ser o quanto o dinheiro meu, quanto ele renderia no banco. Então, hoje essa conta ela ficou mais apertada, ou ela ficou mais difícil de fazer. Então, você tem mais risco, mas você também tem mais retorno. Então, se você fizer bem essa análise, né, na planilha, colocando todos os custos que você vai ter, o custo de oportunidade de quanto tempo vai demorar para desocupar, e todos os outros, né, seja ITBI, comissão, etc., o preço ou a reforma, ainda vale a pena, mas tem que analisar com cuidado, né? Sim, com certeza. Não é olhar lá o leilão, que você falou também das propagandas, que tá toda hora todo mundo falando, puta, leilão é muito bom, ganha-se dinheiro, é muito fácil, vem aqui, vem ver, e tá lá, 70, às vezes tá na terceira praça. O imóvel tem a primeira terceira praça, a praça, segunda, a isso é terceira. importante. 70%. Terceira praça, alerta, não arremata. Não, tem alguma coisa muito errada no imóvel. O errada ali imóvel, a dentro. localização dele é ruim, você não vai conseguir vender ele bem depois. Então, às vezes, aquele 70%... Porque normalmente é na segunda praça. Na segunda. A segunda praça Sim. normalmente é o melhor, Tá. porque o imóvel bom, ele chega na segunda praça, mas ele não chega na terceira. Entendi. Essa é real. Porque ou alguém compra para residir ou construir, se for um terreno, a pessoa compra para construir, ela vai pagar quase o valor de mercado, se for um terreno, ou ela compra para morar, ela vai pagar quase o valor do mercado, que ela ainda Sim. vai economizar um pouquinho. O investidor não, o investidor precisa de 20, 30, 40% a menos Sim. para colocar todos os Senão outros não fecha a custos, conta. senão não fecha a Não conta. fecha a conta. Né? Então, a segunda praça normalmente é a melhor opção. Quando está Sim. na terceira praça, está lá 70% de desconto, você fala, deixa eu procurar o que tem errado. Tem Ah, alguma sempre, coisa. né? Todo, né? Desconfia, né? Vem uma série de fatores, né? A própria liquidez do imóvel. Sim. Não, e É, você está aqui você- por causa disso. Exatamente. Você tem... Cada imóvel tem a sua liquidez, não adianta. Você Não, tem que foi o que- analisar, tem que pôr na planilha, né? Tem que Tudo Tem, pôr. isso. não, tem, e às tem vezes análise tem aquela imobiliária. emocional que eu tava contando pro Bruno, vai, o da minha mãe eu arrematei. Eu fiz um grande negócio? Não. Mas emocionalmente eu queria ela ali perto, então eu paguei mais barato do que. sim. E aí, ok. Você fez aquele médio negócio, foi quase médio. para residir, ainda Sim, foi um bom sim. negócio, não Sim. foi um negócio Foi mais pra investidor. barato do que Foi um mais imóvel barato de do que mercado mercado. daquele, Sim, mas naquele não foi mesmo para o prédio, investidor. não foi pro investidor. investidor. Eu acho que assim, acho que o ponto principal, tá? A Marta falou, pô, o Ricardo não acredita. Isso aí vai pro corte, né? Vai pro corte, não Ah, acredita, mas eu vou Esse vai fazer. pro corte. Mas eu vou fazer ele Isso foi uma acreditar. colocação dela. Eu não Não, falei, não, eu não, não não. falei que não Não, mas- acredito. Fazer aqui, ó. Ordem. Ai, dá vontade. Mas eu acho que a questão Fazer principal, assim, eu me coloco até na visão, a partir do momento que o Ricardo tá como o empresário imobiliário ali, ele tá à frente Sim. de um negócio de negociação, compra e venda, aluguel de imóveis. Ele tá como investidor. Eu acho que contra números não há argumento. Não tem- Eu acho que esse é o principal ponto, entendeu, Ricardo? Não é que você não acredita em leilão. Não é que você não acredita, é que assim, pô, hoje o cenário é o seguinte: Selic 15%. O cara que compraria aquele meu imóvel na planta para investir, talvez eu não tenha mais esse cara. Então, que opções eu vou dar para esse cara? Pô, um leilão aqui é uma ótima opção. Que aí eu faço a conta na planilha, Sim. aí me fecha a conta e eu deixo o meu investidor, o meu cliente com perfil de investidor feliz, né? No meu caso em especial, na maior parte das vezes, eu estou representando um grupo, vamos dizer Sim. assim. Seja um investidor X. sozinho, ou 2, 3, né? Enfim. Se eu estou comprando na pessoa física minha, eu posso correr o risco que for. Perfeito. Eu também parto do seguinte princípio: todo negócio existe o seu risco. Sim. Não tem Claro, jeito, você pode. Papel aceita tudo, né? Você vai planilhar, você vai fazer, mas risco vai existir sempre. Mais o que aconteceu na pandemia, né? Que é mais se a que pessoa aquilo. quiser não fazer tem alguma coisa imaginado. que não corra risco nenhum, não saia na rua, porque se atravessar a rua pode ser atropelado, né? Exatamente. Então, assim, não tem Sim, jeito. sim. Bater a cabeça. Né? Então, mas quando eu estou representando um grupo de investidores,
eu tenho que ser um pouquinho mais criterioso. Claro. Bem mais Sim, criterioso, sim. né? Não é? Com Você tá certeza. trabalhando com dinheiro Né? Porque de quem eu tenho confiou que em você, mostrar né? um bom negócio mesmo com toda a análise de risco também. Onde pode dar errado? Pode dar errado aqui, ali e tal, né? Sim, sim. Jogo aberto, né? Sim. Eu acho que o sucesso, vamos dizer assim, a gente trabalhou junto. É que nem o corretor que fala assim, não, compra esse imóvel aqui que eu te vendo ele em um mês. É louco, eu não faço isso. É. Né? Sim. Pode Sim, acontecer. Já aconteceu, Mas não é, né? Mas não é não é o mais provável. não é a Aqui, regra. né, Bruno, a proposta desse bate-papo, e de repente até convite, né? Aqui não, nem combinamos isso daí, criar. O Abiléu sempre foi muito inovador, tem as filhas jovens, né, aí ajudando, sempre inovando, né? Sempre tentando fazer alguma coisa, sair dessa cadência do digital muito, né? Sem personalidade. A gente ainda acredita na pessoa, não humana, na tratativa, não robô e tal. De ter uma carta na manga e explicar, por exemplo, ele é um cara que conhece muito bem de mercado. Márcio, ó, essa região aqui tá bombando, temos cliente para isso, tem oportunidade. Vi que apareceu uns leilões aqui, porque vai acontecer muito, infelizmente, alguns choram, outros vendem lenço, né? A gente sempre falou isso daí. Vai ter muita oportunidade de leilões e áreas boas. Vamos estudar edital? Vamos estudar essa área? Sim. Ele entra, né, estuda na área. Isso daqui é uma coisa que eu não tinha combinado, surgiu agora. E porque cada um faz a sua técnica. Quando você fala, ai, o cara se surpreendeu. Posso entrar fazendo marketing também? Pode, com certeza. Vamos fechar? Pode, vamos fechar. Peraí que eu vou redigir. Vamos fazer um pool de investidores. Nós vamos ser investidores. Eu quero pegar o imóvel e todo mundo vai investir um percentual e a gente vai arrematar juntinho, assim. Falar, nossa. Mas isso aí é legal que você está falando, Mal, porque assim, como a gente estava falando da análise do todo, que a gente falou muito sobre isso no episódio anterior, essa análise do todo. No final aqui na ponta final, ele pode ter sido um ótimo negócio. Só que esse produto tem liquidez de venda, sim. aí quem vai me dizer é o cara do negócio imobiliário. Aí por isso que a aí gente o tem Abiléu que vai falar na ponta final, puta, tá limpinho o imóvel, tá não sei o quê. Amigão, elefante branco, não vende isso. A região não vende, a região tá saturada, a região, enfim. Então, acho que por isso que é importante ter ponta, essa né, todas final. as. Não, mas tá. Ele não tá. Ele é a ponta final, mas ele é parte da análise inicial. Também. É parte da análise inicial. Ele entra na conta da planilha e da análise inicial imobiliária. Porque ele vai falar, ó, região de São Lucas, esquece, isso aqui tá saturado. Tatuapé Vale, Moca Vale, Penha Vale, enfim. E qual bairro, qual tipo de imóvel faz sentido. A Márcia está participando de um projeto novo aí que com certeza vai sair, né, Márcia? Vai sair. Mas sim. na hora certa a gente divulga. Eu tinha uma visão, e é uma região que eu conheço bem, né? Só que quando a coisa começou a sair do papel, vamos dizer assim, eu fui me aprofundar. Fui fazer. E eu vou. Se atualizar, né? Você tinha uma percepção eu não mais peço atrás a pesquisa. Você vai atrás. Eu vou Sim, atrás, sim. entendeu? A gente Eu, ainda, minhas né? filhas, a própria Cecília, né? Sim. E vamos lá, vamos entender o mercado, né? Porque hoje você fala em construção, São Paulo é um canteiro, né? De obra, Sim. né? Puta, toda região que você vai. Onde vai chegar isso? Para ver e falar, tem tanta Dá gente até assim, né? desespero, né? Exatamente, Dá desespero, exatamente. né? Então você vai, você começa a analisar, então assim, puta, eu voltei no meu pensamento. Por quê? Porque eu falei assim, não, eu continuo com a ideia de fazer algo diferente do que todo mundo está fazendo na região, nessa região específica onde deve acontecer o empreendimento. Mas, enfim, mas você tem que recuar, você tem que entender o mercado. Lógico, é lógico. Né? Mas, Sim, ó, muda, Abiléu, né? posso pegar um gancho que você falou? Perfeito, assim, de verdade. Eu tinha esquecido, no primeiro episódio eu acabei não falando. Agora, só Pode terminar. para brincar ali com relação ao pool. E hoje as parcerias são os melhores negócios que acontece. Ela retomou, Você não retornou. precisa abraçar um negócio sozinho. Bruno, você diversifica, cuida do né? marketing para mim? É isso. Márcia, eu posso conhecer do mercado, conhecer o que é bom, o que é ruim, entendo razoavelmente bem de documentação, mas a parte jurídica é dela. Exatamente. Né? Então esse pool,
né? E seja no que for, né? No mercado imobiliário e todas as suas vertentes, né? Seja na construção, seja no leilão, seja no que for, né? Então você tem que ter um amparo Sim. jurídico bacana. Só um detalhe, Abiléu, só para deixar claro aqui, ela falou até no outro episódio que a gente ia falar, agora é Pons e Tosta, Sociedade de Ai, você vai Advogados, ter que tá? cantar com ele. Não é só a Ele é Márcia muito mais mais, tá? chato. Agora é Pons e Tosta, tá? Só Ficou- Posso falar? Ele é Tá infinitamente faltando mais aqui o paciente Sociedade que de eu. Advogados, mas é isso, tá? Bonito, hein? Quando você Gostei. fala Bonito. Márcia, Ficou forte, hein? agora não é mais só Marcante. Márcia. Agora ficou marcante, vai cobrar Parabéns. um triplo. Parabéns. Mas vamos falar, não, ele mas tem peraí, muito peraí. mais paciência do que eu. As reuniões você pode fazer com Não, eu ele, tenho que certeza, demora vocês 3 vão ficar dias. brigando, a gente não vai. Mas uma coisa que a gente esqueceu até de falar no outro, que nós fazemos, é óbvio que a gente não tem a sua expertise, então a gente foi criando alguma expertise, mas não chega aos seus pés, até porque não é o nosso foco da expertise imobiliária, mas todos os leilões que nós compramos, seja de terreno ou de imóveis, no nosso caso, de imóveis residenciais, 1 ou 2 comerciais, mas nós sempre avaliávamos os outros imóveis perto. Então, toda vez a gente ia, se é um imóvel na Vila Prudente, a gente ia lá no mesmo prédio, nos prédios em volta, com aí, né, óbvio, sempre vai ter algum imóvel parecido, ou a locação ou a venda. Então a gente ia, avaliava uns 2, 3 pelo menos ali, mas avaliar não só de olhar pela tem que ir internet, a mesmo. gente ia, Isso é olhava o muito importante. apartamento, olhava o prédio, conversava com o zelador, se é condomínio, né, de terrenos, por exemplo, como foi aquele em Ilhabela. A gente foi ver 3 terrenos, vimos 4 casas para ver a possibilidade, o que dava de margem para construir. Então, essa avaliação, para nós, vai enriquecer muito mais ter uma parceria com alguém que tem um know-how muito melhor que o nosso, mas, de qualquer forma, a gente fala que não tem como não fazer. Ele é o final, ele é a saída, porque a saída é a hora que a gente vende, né? É a hora que a gente realiza. É o exit, é a hora que você faz o check, assim, putz, ok, ganhei X mil reais e X%. Mas lá atrás, quando a gente está fazendo a análise, naqueles, né, todos os módulozinhos de análise, a gente já faz isso. Mas fica, eu acho que esse ponto que você trouxe fica a dica. Porque, fica a dica não, vamos anotar e vamos conversar. Porque no final faz sentido. Sim. Que a gente faz análise, mas você faz melhor, né? Porque no final só vale se tem alguém para pagar. Então, assim, eu tenho todo. Eu fiz uma análise do mercado, ok, aqui a região, a média é tanto, tal. Então, esse meu microfone eu vou vender por R$1.000. Tem alguém para comprar por 1.000? Então ele vale R$1.000. Uhum. Então, no final da ponta, quem vai dizer se o negócio foi a análise, e no final da ponta, quem vai dizer se o negócio foi bom também aqui quem vai negociar esse imóvel, para entender se toda a planilha de custos que eu fiz, no final, puta, R$800 mil está vendido, lucrei tanto, Sim. fechou o negócio para todo mundo, Uhum. entendeu? Então, eu acho que essa cadeia é interessante, né? E essa visão que vocês tiveram agora de colocar um profissional de autoridade no assunto imobiliário no meio, na ponta final, é espetacular. Entendeu? Eu acho Uma que... parte aqui tem, não vem ao caso, mas um contato seu perguntou, que isso daí já é a conexão, né, do Sim. bate-papo, sobre terreno para construir coisa da empresa, aumentar a empresa tal, na região que não tem nada a ver aqui com a gente. Essa região, eu vi muito rapidamente, até porque não se aprofundou, eu tenho que falar com você, até porque a conexão é sua, para o negócio ficar mais aberto, leve, sem ser, você comentou, um portfólio. Eu acho muito chata essa abordagem, né? De uma região X que, assim, para qualquer outra pessoa, você fala, pô, que porcaria de terreno nesse lugar. Mas pro cara faz sentido. Faz sentido, e ele sabe que o vizinho tá quebrando e ele quer o terreno do vizinho, porque para ele dar continuidade lá é legal. Então você tem essa pessoa, o outro tem o know-how jurídico, a outra pessoa que é a que vai fazer a house flip, que é dar o tapa no negócio com muito bom gosto, porque a gente sabe que, por exemplo, imóveis pequenos, a pessoa jovem, por exemplo, ali naquela região, Santa Cecília tal, que ali é um imóvel pequeno, mas por valor de metro quadrado é bem caro, né? A gente tem imóvel lá a 11, 12 mil metros quadrados. É um estudante e tal, você sabe que geralmente vai ser alguém que quer entrar, que até a televisão, o filtro, tem que estar com o house flipping todo bonitinho, feito, para valer muito a pena vender. Então é isso daí, acho que a gente voltou, tá dando passo para trás. Para estruturar melhor. Muito... Para tomar impulso.
Pra tomar impulso e tipo assim, agora vamos falar. Ai, não é sobre, não vou vender aula, método, mentoria, consulta. Isso daí a gente já faz. O cliente já liga, porque uma pessoa minimamente que quer investir, ele contrata o advogado para ler o edital. Não preciso nem pro resto. Fala assim, ó, lê esse edital, não joga no chat GPT, não, porque vai dar ruim. Vai Lê dar o ruim. edital, faz uma análise do processo Sim. judicial. No processo judicial, geralmente que tem, ó, tem aqui, tem uma pista, tem uma senhora aqui de 100 anos que eles vão dificultar, que vai dar uma tumultuada, mas tira, não tira, e é isso aí. Eu acho que é voltar a ter as parcerias, as conexões que foram perdidas com essa ideia de digital demais, sem o olho no olho, a conversa. Mas tudo tá digital, até o martelo do leilão não existe mais. Mas qual que é a delícia? Aí não é bom pegar isso daqui, ó, pega. É Gostoso é isso, no digital não tem graça. Ô, Ricardo, uma analogia que eu sempre faço, assim, sempre gosto de fazer, assim, qual que é você comentou no início, né, a questão do lifestyle, aí você é o presidente do motoclube, o que essa questão pessoal te traz para o negócio, né? Então, pô, nada a ver, Bruno, eu gosto só de andar de moto ali, é o meu prazer e eu não associo. Ou não, pô, a hora que eu tô na estrada ali, é que ele vem na cara. Então, assim, o que te traz de benefício esse lifestyle aí com os seus negócios? Eu acho que tem muito a ver, né? Eu acho que eu não estaria andando de motocicleta se eu não fosse bem sucedido no meu trabalho, né? Exato. Na minha profissão. E eu estava ficando triste, né, nos últimos tempos, mas agora eu já estou acostumando, porque onde eu vou, né, os filhos é velhinho daqui, velhinho de lá, a amiga... E não é, tem que assumir. Então eu acho assim, a motocicleta, isso já foi comprovado, né, estatisticamente aí, que ela... Rejuvenesce? Não, Mais que não botox? rejuvenesce, mas ela te obriga a uma série de fatores, né? Você tem que ter raciocínio rápido, né? Porque diferente de quando você está dirigindo um automóvel, você está garantido. Mas Está protegido Sim. por uma Sim. série de... até chegar em você, vamos dizer assim. Né? Sim. A motocicleta não. Exato. Né? Você praticamente é o para-choque, né? Nossa, Então você precisa ter raciocínio rápido, né? Você avistou um problema ali na frente, você tem que decidir aquilo que você vai fazer, Exatamente. porque você não tem tempo. A motocicleta não para que nem um automóvel. Hoje é lógico, as motocicletas mais novas hoje tem uma série de tecnologia. avançada, mas enfim, mas em tese as motocicletas elas não param. Então assim, eu acho que tem muito a ver. Né? A motocicleta me mantém com o raciocínio ligado, né? Para mim poder trabalhar. Então, eu acho que está muito ligado, os dois, um ao outro. Né? E o motociclismo é minha paixão. Eu ando de motocicleta desde os meus 10 anos de idade. 10, 12 anos de idade, né? E acho que esse conceito que eu É que ele é muito moto- comprido, não conseguiu ter tonca. Pegou a bicicleta. Não, tive tonca vai sim, tive tonca sim. vai. Não vou nem perguntar o que é tonka pra não falar a verdade. Era um triciclo. Ai, besta. ele Não é da sabe nossa que é época, tonka. não é da nossa Vocês época. sabem sim que é tonka. E hoje, né? Pronto. Hoje as motocicletas, né, que eu ando, pessoal, são motocicletas premium, né? Então você também está envolvido com pessoas, com investidores, com pessoas Claro. que querem. Sempre tem alguém querendo comprar um imóvel. Acho que a comunidade do motociclismo é uma comunidade muito unida, né? Sim. Então ele te traz esse benefício do fazer parte, né? Sim. Que o mercado hoje pede também, né? Eu falo, tem as mídias sociais que você precisa estar fazendo parte, tem as negociações que eu preciso fazer parte. Eu acho que mais um ponto que associa aí ao mercado, ao motociclismo, é essa sensação de comunidade, né? Que ele traz muito, né? E o Old Riders, né? Eu sou um dos fundadores, né? Então é um clube familiar, né? O primeiro pré-requisito, né, para que nós tenhamos um membro participante do clube é que ele tenha que ele seja casado, que tenha... Não é ter uma moto? Não precisa ter a moto para participar do clube? Tem a moto. Tem que ter a moto lá, a gente foi de A moto já está convidado. implícita, né? A moto é óbvio. Mas então, eu não assim, sabia disso, tem que ser casado? Ou
Não pode fanfarrão, fanfarrona. Fanfarrão não. E fanfarrona pode. Aí não vai dar. Ah, entendi. Vai dar ruim, vai rolar ciúmes no meio do caminho. Mas é isso, sabe? Então, o Old Riders em especial é como se fosse meu filho, né? O pessoal até do clube brinca, mas né? legal. Eu não adianta você falar, eu me emociono. Se falar do Old Riders, eu me emociono. Quanto tempo tem? Vai completar 5 anos, 5 anos em fevereiro. Bacana. Nós tivemos o prazer de participar da comemoração de 4 anos. Sim. Esse ano. Vocês Convidados. viram, Muito vocês legal, viram o muito pessoal legal. unido, o pessoal, Sim. né? Adoramos. Bacana. Mais algum ponto, meninos? Não. Queria só Aqui a fazer gente tá... fazer uma consideração final. O marqueteiro tem a cabeça meio louca, né? Vou fazer uma Manda. brincadeira aí com o Ricardo, colocar o... Primeiro agradecer, né, Ricardo? Primeiro agradecer a sua presença, né? Acho que o papo foi muito rico aí, trouxe essa visão imobiliária, né? Essa visão de negócio imobiliário para esse mundo de leilão, que aqui no papo a gente trouxe várias conexões, né? Sim. E eu queria convidar você para falar, e aí, vamos investir em leilão, dole 1, dole 2... Dole 3. Nossa, você não tá aguentando. Obrigado. Valeu. Obrigada. Valeu, foi um prazer. Tá? Nossa, eu vou esconder Boa, isso, que Bruno. ele vai buscar na minha cara.